Sejam bem-vindos a mais um Talk Show. Minha convidada de hoje, ela é virginiana, nascida em Minas Gerais, criada em São Paulo, linda, loura, atriz, jornalista, apresentadora e hoje candidata a deputada federal. Eu estou falando dela. Leonora, seja muito bem-vinda. Obrigada, que apresentação, né? Que apresentação de milhões, Léo Áquila. Gente, que orgulho ter você aqui. Pra mim também. Admiro você demais, não só como artista, hoje como candidata a deputada federal também, mas como ser humano. Que história de superação linda, sabe? Você passou por tantas coisas, assim, por tantos obstáculos e você é uma vencedora. Que legal ouvir isso de você, porque eu acho que às vezes eu fico me perguntando assim, qual é a palavra que me define? Coragem. Sim. Né? Então, coragem para quê? Coragem para vencer. Por isso que você falou vencedora. Coragem para ser feliz. Coragem para não querer mais ser subjugada, para enfrentar tudo e todos, derrubando todas as barreiras, construindo pontes, né? Pontes que vão ligar o mundo que acha que é do lado de lá, os heterossexuais, com o mundo que a gente acha que existe do lado de cá, tentando explicar que somos todos uma coisa só. Que somos todos irmãos e que somos todos luz e que a gente precisa se apoiar. A gente precisa entender que a gente está no mesmo barco, não tem diferença. Né? A gente não ia precisar nem de bandeira, Bruno, bandeira trans, bandeira LGBT, bandeira isso, bandeira aquilo, se nós entendêssemos que somos uma coisa só. Eu sonho com isso, eu sou meio sonhadora, então eu acredito que um dia, porque eu sou otimista com o ser humano, a gente vai alcançar isso. Ah, e eu tô sonhando junto com você. Que bom, porque a gente precisa de gente que acredite nisso. Sim. Cada vez mais. Sim. Só assim a gente vai conseguir realmente causar uma transformação. Tem um ditado que as pessoas falam, um ditado popular, que a esperança é a última que morre. Eu digo que a esperança nunca pode morrer. Não pode. Não pode acabar. O dia que morrer a esperança, pode acabar o mundo. Aí acabou o mundo. É. Como que você se descobriu Léo Áquila? Como que surgiu o Léo Áquila? Com essa alma de artista? Porque artista você não vira artista, você nasce artista. Então, pronto, já respondeu. Com 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, eu falei para os meus pais que eu queria ser artista. Mas como era uma realidade muito longe daquele cenário que eu estava inserida, né, eu Capão Redondo, marginalidade, criminalidade altíssima. O Capão Redondo, na minha época, quando eu era criança, foi citado pela ONU como o bairro mais perigoso do mundo. Então, só para você ter ideia de onde eu estava, para entender esse recorte preciso, né? Mesmo assim, a alma de artista já gritava, porque eu falava para os meus pais, eu quero cantar, eu quero fazer novela, eu quero ir no Silvio Santos, no show de calouros, e eu queria cantar uma música que chama Reluz, de um cantor que chamava Marco Sabino, não sei se já morreu. Ah, eu conheço, é linda, linda. Eu acho que ele está vivo ainda, porque faz muito tempo que eu não ouço falar dele, né? Espero que esteja vivo e bem. Beijo, Marco Sabino. E aí eu queria cantar e os meus pais falavam, você está viajando, aquelas coisas, né, de crença limitante que vão colocando nas crianças. Você é pobre, você está na Capão Redondo, você é preto, você é não sei o quê, você é gordo, você é magro. As crenças limitantes que vão construindo os seres humanos futuros, os adultos, frustrados, porque é isso que a gente fica, né? Cresce achando que é um lixo, que é uma aberração, que vai para o inferno, que está errado. Então, tudo isso foram colocando em mim, naquela criança. Mas a alma de artista sempre falou mais alto. Queria entrar na aula de dança, nunca deixaram, porque queriam que eu jogasse futebol. Mas quando tem que ser, não adianta, não é? Entendi. E aí, quando eu já era dona de mim, eu fui fazer aula de dança, tardiamente, mas fui. E ali eu descobri o mundo. Quantos anos? Eu tinha quase 18. Foi quando eu bati do pé e falei, eu vou fazer, né? Porque não podia, não tinha condições, não deixavam e tal. Eu falei, não, eu vou fazer aula de dança. Entrei na aula de dança, só que eu tinha que correr contra o tempo, né? Porque quem fazia aula de dança, quem quer dançar, entra muito pequenininho, 3, 4, 5 anos, já tá na academia fazendo aula de dança. Eu tava com 18, começando. Então eu tinha que correr contra o tempo. Como eu sabia que eu não ia entrar em nenhum espetáculo fazendo teste, eu tive que ser dona do meu próprio espetáculo. E aí nasce a Léo Áquila, que as pessoas conhecem, porque comecei a fazer shows, no começo show de dublagem, né? A cantar é uma coisa que veio muito depois. Fez show de calouros? Fiz show de calouros, fui e ganhei, tá? E ganhou? E ganhei. Olha! 1993. Que bacana. Tava eu lá no show de calouros, no quadro dos transformistas, ganhando o concurso. Nunca tinha feito show.
de transformismo. Sim, sim. Foi o seu primeiro show. Foi o meu primeiro Gente, show. mas começou muito bem, né? Comecei Começou se com uma grande apresentando estreia. no programa de Silvio Entrei- Santos, o maior apresentador do Brasil. E na época era o concurso que todos os transformistas do Brasil inteiro mais desejavam ganhar. Porque quem ganhava virava uma celebridade no meio da comunidade LGBT. E eu que ganhei. Só que eu não tinha noção da grandiosidade daquilo. O quanto aquilo era desejado pelos transformistas e drag queens da época, né? Eu não era do meio ainda, eu estava me assumindo, tudo estava brotando, nascendo, jorrando dos poros. Toda aquela criatividade, aqueles hormônios aflorados, então querendo mudar de vida, dar uma vida diferente para os meus pais. Eu via ali uma possibilidade, mas eu era muito imatura. Porque eu fui aquela criança que a minha mãe não deixava ir na padaria. Então não conhecia nada do mundo. Apesar de ter começado a trabalhar... Por uma questão de com 12 proteção, anos, mimo. Era mais, a gente estava num cenário muito violento, era mais de proteção, com medo dessa violência. Violência que não adiantou a minha mãe, feita uma galinha com os pintinhos ali, querer proteger muito, porque eu ainda tive um irmão assassinado com 9 tiros na porta da minha casa, nesse mesmo Capão Redondo. Eu que sempre pulava corpos para ir para a escola, para ir na padaria, que era muito comum, um dia esse corpo era o corpo do meu irmão. Então eu fui vítima dessa violência e foi quando eu saí do Capão Redondo. Por quê? Eu fiquei com medo de que a próxima vítima fosse eu, porque era um bairro muito preconceituoso e eu fiquei com receio, né? Eu estava ali muito afeminada, desde criança sofrendo aquelas mazelas, aqueles preconceitos, aquelas piadinhas, a chacota do bairro, a chacota da escola, né? Não conseguia passar de ano, subir, avançar na série, né? Estava na primeira série, não conseguia avançar. Porque eu não conseguia estudar, estava sendo massacrada por todo mundo. E aí você vai pedir socorro para quem? Para a igreja, para Deus, lugar de amor. Sim. Você acha que deu certo? Você acha que deu certo? Não deu, né? Porque quando eu fui para o único lugar que poderia me falar de amor e me dar uma boa referência do que eu só era julgada. Eu era uma aberração, eu ia para o inferno, eu não tinha o amor de Deus, eu não seria contemplada por esse amor. Então aquilo ficou muito pesado para mim, né? E aí eu tive que tomar a minha primeira decisão da minha vida, aos 9 anos de idade. Porque eu fui uma criança que amadureceu muito rápido. Só te perguntando uma coisa, você resolveu procurar a igreja, você tinha alguma referência na família? A minha família era muito católica e nós frequentávamos, nós éramos obrigados pela minha mãe a ir na igreja, na missa, sábado e domingo. Tinha que ir. Sim. E às vezes, de quarta-feira tinha umas missas, a gente tinha que ir também. E aí tinha um grupo lá que chamava Sementinha, que as crianças participavam de evangelização. Aí vem toda aquela história de te colocar, né, na caixinha, exatamente. E aí foi através dessa sementinha, desse grupo que chamava Sementinha, na igreja São José Operário, no Capão Redondo, que eu até revisitei recentemente, que eu comecei a entender que ali talvez eu tivesse uma salvação. Um amor, um acolhimento, não uma salvação, um acolhimento. Mas onde deveria ter esse acolhimento foi exatamente onde eu mais fui condenada. E aí eu comecei a perceber, né, pelos tapas na vida, ainda criança, eu comecei a perceber que eu estava sozinha. Porque em casa não se havia compreensão do que estava acontecendo comigo. Na escola, os professores não estavam preparados para acolher e receber aquela criança e tentar orientar aquela criança. Na igreja, eu era condenada ao inferno. No bairro eu apanhava na rua, falei, lascou, né? Tô ferrada. Então, com 9 anos de idade, eu tive que amadurecer para sobreviver a tudo aquilo. Porque eu já tinha repetido de ano a primeira série até os 9 anos de idade, ainda estava na primeira série, porque eu não conseguia avançar, né, pela tortura que eu estava sofrendo. E aí eu tomei a minha primeira Sofreu muito decisão. bullying, né? Muito bullying. Eu apanhava todo dia na escola. Então eu tinha muito medo de ir ao banheiro, aí comecei a ter problema renal. Aí, logo criança. Então, Isso com quantos anos? 9 anos, até os 9. Meu Deus do céu. Então eu tive que amadurecer. Eu já percebi muito cedo que se eu não corresse sozinha, não tivesse alguma ideia, eu ia sofrer muito e aquilo poderia ser irreversível quando eu virasse adulta. Eu percebi isso quando criança, sozinha, e calculando a vida. E aí eu tive que ter tomar a minha primeira decisão, que foi, o que eu vou fazer? Aí eu tive uma ideia. Falei, e se eu for a melhor aluna da escola, não da sala? Né? Tinha que ser da escola para me sobressair e lutar contra o preconceito. Porque eu pensei, se eu for muito inteligente,
talvez as pessoas deixem os meus problemas de lado. Sim. E aí eu comecei a correr, batalhar, estudar e ficava estudando, sabe? E aí eu comecei a me sobressair. Aí eu tive a melhor nota, aí eu comecei a promover festa junina da escola, aí eu fazia tudo, com 9 anos de idade eu tomava conta de tudo. E aí eu comecei a mostrar um certo poder ali, né? Uma criança, olha, organizou tudo, montou um grupo de teatro, primeiro grupo de teatro. Inteligente, né? Já criança, fui montando e tal, e pensando sempre que se eu mostrar trabalho aqui, a minha sexualidade, não com essa nomenclatura, porque a gente não sabia falar essas coisas, né? Talvez os meus problemas passem despercebidos. E deu muito certo. E aí eu fui a melhor aluna na primeira série, revolucionei a escola, o que aconteceu também na segunda série, na terceira, na quarta, na quinta série, fui a melhor aluna da sala de aula. Mas tudo nunca foi para ser melhor que ninguém. Eu sabia que aquilo era muito claro para mim, que era uma estratégia de sobrevivência. E aí isso se prolongou para sempre na minha vida, porque eu comecei a perceber que ser a melhor naquilo que você faz te dá um certo respeito, um certo destaque, um certo respaldo, te protege, protegida pela sua competência. E aí, quando eu percebi que isso dava certo, eu tornei isso a minha vida. Outro dia eu estava conversando com uma seguidora que começou a me questionar, e eu adoro ser questionada, e ela perguntou assim para mim, mas se um dia você for eleita deputada federal, o que vai acontecer? Eu vou ser a melhor. Porque eu não tenho outra opção. Sabe por que eu não tenho outra opção? Você vem com os melhores projetos para esse país. Sabe por quê, Bruno? Por uma questão assim, ó. Todo mundo, a vida inteira, apontou o dedo, me acusou, me rebaixou, me jogou para dentro do armário, para debaixo do tapete, afirmando que eu era inferior, que eu era um lixo, que eu era uma aberração. Se eu tenho a oportunidade de provar alguma coisa, eu tenho que fazer essa oportunidade se valer. Eu tenho que usar essa oportunidade para provar para o mundo que ele estava errado, que eu sou maravilhosa. Eu não tenho outra opção a não ser arrasar. Eu não tenho outra opção. Nós nunca tivemos uma mulher trans eleita deputada federal nesse país. O dia que tiver, seja eu ou seja outra, ela tem que arrasar. Porque há nas costas dela um peso grande agora. Porque é em nome de toda uma comunidade. Porque se ela fizer ou eu fizer isso de errado, o que todo mundo vai falar? Olha lá. Não falei? Então a gente não pode errar. E o que deu, assim, de start para, vou entrar na política? Você que vem do meio artístico, é jornalista, ficou anos na Rede TV, apresentando TV Fama, cobrindo carnaval, também fez vários trabalhos na TV, fez reality show, A Fazenda. Olá, maravilhosos! Não se assuste com o visual. É que hoje no TV Fama todo exagero é pouco. Pra gente já é carnaval. Eu apanhei muito na escola, porque eu era a bichinha da escola. Todo mundo me batia, eu tinha que estar sempre me escondendo, eu não podia ir ao banheiro. Foi muito duro. Então, quando eu vejo as pessoas falando assim, nossa, que saudade da minha infância, se eu pudesse voltar no tempo, eu odiaria voltar no tempo. O que deu, assim, para você, assim, preciso entrar na política? É uma questão de profissão, é uma questão de um projeto, um socorro para o Brasil e você quer fazer algo realmente assim para mudar, para fazer diferença? O que aconteceu? É tudo isso que você falou, mas tem uma coisa mais clara, de uma maneira mais clara de eu explicar. Quando eu fui para a televisão, eu aceitei fazer qualquer coisa, porque eu só queria ficar famosa. Eu não queria mostrar talento. Eu nem sabia que eu tinha talento. Eu vim descobrir pela minha própria história, porque para chegar onde eu cheguei, quem não tem talento não se estabelece. Isso é verdade. Mas eu não foquei nisso. Eu vou fazer qualquer palhaçada, eu vou fazer qualquer coisa porque eu só quero ficar famosa. Mas por quê? Na minha santa ingenuidade, a pessoa famosa era quase um semideus. Assim, sabe? Era uma pessoa muito importante, onde falando ia ser ouvida, ia ter voz, ia ser... causar uma revolução, transformações na sociedade, porque eu só queria que as pessoas, que a minha mensagem de somos iguais chegasse de maneira, através da televisão, através da fama. De maneira... Que as pessoas pudessem se desconstruir desse preconceito. Sim, que eu achei que como artista e famosa eu ia conseguir. Só que com 20 anos de televisão eu descobri que eu só era formadora de opinião e olhe lá. Para grupinhos, para uma pessoa aqui, outra pessoa ali, eu conseguia formar uma opinião. Mas que se eu quisesse causar uma mudança de fato, se eu quisesse ser um agente de transformação, eu tinha que mexer com leis, não com artes. A arte me legitimou, a arte me levou a esse nome Léo Áquila que todo mundo conhece hoje. Mas
se eu quiser causar uma mudança, não há outro caminho a não ser através da política. E aí eu fui estudar política. Porque quando eu terminei meu curso de jornalismo em Embi-Morumbi, né, e me formei, eu pensei, tá, mas eu sou uma comunicadora agora, né, eu sou bacharel em comunicação. Mas como é que agora eu vou aprender o que é política? Estudando. Fui para a PUC e fiz uma pós-graduação em política. Nessa pós, eu aprendi muita coisa e abriu muito a minha cabeça de que eu estava no caminho certo e de que tudo é política. Até uma pessoa que fala, ai, não quero me envolver, já é uma posição de não se envolver. Sim. Já é uma posição política de não se envolver. Deixa como está, porque esse sistema já está bom. Então eu não vou me envolver porque já está gostosinho. Entendeu? Eu aprendi que tudo é política e aí eu fui percebendo, amadurecendo na vida, eu fui percebendo que se não fosse através da política, eu ia nadar e morrer numa parada gay. E aí, na eleição passada de 2020, eu resolvi não ser candidata para apoiar o Tami, né? Porque eu precisava, eu falei sozinha, eu sou fraca, mas se eu recuar e ajudar alguém que tem potencial, a gente vence a eleição, essa pessoa se fortalece e depois me fortalece. Então eu estou exatamente nesse momento, onde eu fiquei coordenadora do gabinete do Tami, durante 1 ano e meio, mais 6 meses ali trabalhando com ele de campanha, planejando campanha. Tami foi um dos mais bem votados, né? Foi, sim, quase 50 mil votos, foi muito bem votado mesmo. Mas a gente fez uma campanha muito de tete a tete, de corpo a corpo, de gastar sola de sapato mesmo com ele, porque não foi uma campanha pautada em dinheiro público, tá? Em dinheiro de corrupção, não tinha não. Era pão. Nem fake news, né? Como tem sido a minha campanha, a pão e água. Eu e a equipe, a gente tem sofrido horrores, porque a gente não tem e não quer dinheiro público, dinheiro de corrupção para fazer campanha. Então, é gastando salto alto, né? No meu caso, é gastar muito salto alto. É conversar com muita gente. Eu passo o dia inteiro na rua, conversando com pessoas e explicando para as pessoas e conscientizando pessoas. Como que você vê essa guerra que a gente está vivendo no momento de, principalmente nós que somos LGBTQIAP+, de religião, com política e... Com esquerda, com direita, com toda essa... com esse imbróglio todo. Essa loucura toda. Quando a gente fala de esquerda e direita, é muito complicado hoje, nesse cenário atual, a gente discutir. Porque você corre o risco de cometer o mesmo erro de ódio que outras pessoas estão cometendo. Então eu tomo muito cuidado para falar disso. Mas no cenário que nós estamos vivendo, todo mundo perdeu a razão. Porque todo mundo está intolerante com o outro lado. Sim. Se você está na esquerda, você está intolerante com a direita, e tem motivo para isso. E se você está na direita, você é intolerante com a esquerda, e eles têm o motivo deles para isso, certo? Então, todo mundo está certo e está todo mundo errado. Ou seja, esquerda e direita são duas asas do mesmo pássaro. Olha, você sabe que eu acabei de ver uma pesquisa que as pessoas não querem mais ver notícias. Porque não quer mais ver essa briga. E aí as pessoas começam a se perder. Não tem coragem de ver jornal, eu fico assim, meu Deus, mas... Você não começa a se perder, as pessoas começam a se perder. Nossa, será que esse lado tá certo? Será que esse tá errado? Será que esse que tá certo e aquele tá errado? A gente não sabe de mais nada. O Brasil se perdeu. Então a melhor coisa é, vai pelo amor. Pega o que tem de bom de tudo isso, porque todo mundo... Tem gente boa e gente ruim em todos os lados. Pega o que tem de bom, saiba selecionar isso. Faz isso a sua bagagem. E segue reto. Não olha para esses dois lados. Vai reto. Porque enquanto eles estão se engalfinhando, enquanto esses dois lados estão brigando, se avançou e quem ganhou? O Brasil. Quando você se descobriu artista e foi a explosão Léo Áquila, você não tinha feito ainda a mudança de gênero, né? A transição. Como é que foi essa descoberta? Quando eu me assumi gay primeiro, aos 18 anos, foi por causa de um apedrejamento. Porque primeiro você era gay e fazia show. Acho que todas nós passamos por isso primeiro. Sim. A gente primeiro se assume gay, porque a gente acha que é homossexual. E aí, eu me assumi gay aos 18 anos porque eu me senti forçada a me assumir para justificar um apedrejamento. Eu fui apedrejado no Capão Redondo. Apedrejada real. Real. Isso não é força de expressão, tá? Mas eu não tenho coitadismo. Não acho que eu sou uma coitadinha porque fui apedrejada, porque todo mundo é apedrejado todo dia por N questões. Sim. Eu tô contando a minha história. Eu fui apedrejada ao Capão Redondo e eu cheguei em casa muito machucada. Como que eu ia justificar aquilo pros meus pais? Por que eu tava apanhando direto na rua? Por que eu apanhava na escola? Por que eu fui apedrejada com 18 anos de idade? Eu aguentei tudo sozinha na minha infância e na minha adolescência, sem ter com quem me apoiar. Uma tortura, né? Tortura total. Sim. Naquele dia, aquele apedrejamento foi demais pra mim. Naquele dia eu resolvi que eu precisava tomar uma posição e me assumir homossexual primeiro. Então deveria estar tudo ok? Agora eu vou ser feliz, agora eu vou produzir, agora eu vou arrumar um namorado, agora eu vou casar, agora fiz tudo isso.
mas tinha sempre alguma coisa assim de falar, meu Deus, mas não era isso que eu queria. E quando eu olhava uma mulher na rua, eu ficava hipnotizada. Assim, ó, de ficar embasbacada. Qualquer mulher. Eu sempre adorei esse universo feminino. E aí eu comecei a perceber que eu não gostava de nada de menino. Eu ia nas lojas, eu só olhava sapato feminino. E era natural, quando eu me via, dava por conta, eu tava lá na vitrine feminina olhando aqueles saltos. E pensando, ai, nossa, que lindo. Aí passava uma mulher e ficava assim, babando. E não era desejando a mulher, era desejando ser aquela mulher. E aí eu percebi que tinha alguma coisa errada em mim. Sabe quando eu descobri que eu era trans? Quando eu fui para a faculdade estudar jornalismo, eu fiz um trabalho para a faculdade que eu tinha que explicar no trabalho, porque o tema do meu trabalho era travestis e transexuais no mercado formal de trabalhos. Era esse o meu tema. Só que nas primeiras páginas eu tinha que trazer de maneira científica, o mais científica possível, o que era uma travesti, o que era uma trans. Aí eu tive que ler a respeito. Descobri o Brasil, né? Que as pessoas confundem, né? As pessoas falam. Eu fico assim, meu Deus, se informe, leia, pesquise. Porque a ignorância está Conheceis a matando. verdade e a verdade vos libertará. Tá aí. Aí eu comecei a ler a respeito para fazer meu trabalho de faculdade. Mas quando eu pensava numa trans, eu pensava nelas. Eu não pensava em mim. Mas quando eu li aqueles livros, cada livro que eu lia falava, meu Deus, eu sou exatamente isso aqui que esse cara tá falando. Então eu descobri, fazendo esse trabalho na faculdade de jornalismo, que eu era uma mulher trans, lendo. Porque aquilo era muito eu. E aí eu falei, quer saber de uma? Eu vou me assumir. Então quando eu me formei em jornalismo, eu me assumi trans. Aí depois eu fui fazer terapia com o Dr. Daniel Mori, que é um psiquiatra que cuida disso aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. E aí eu fiquei 2 anos com ele, aí ele me atestou essa mulher. E aí eu fui fazer terapia hormonal para poder fazer a minha redesignação, a minha cirurgia, né, de mudança de sexo, que é a redesignação sexual. E eu não fiz, eu cheguei a pagar essa cirurgia e eu não fiz porque eu descobri no exame pré-operatório que eu tinha um problema um pouquinho sério no coração e que era uma cirurgia muito invasiva e o meu cardiologista achava que se eu fizesse eu poderia não sobreviver. Ser arriscado, né? Seria muito arriscado. Eu paguei R$35.000 para fazer a cirurgia na Tailândia. E não fez. E não fiz. Porque eu descobri esse problema. Aí eu voltei para a terapia para tentar entender como que eu ia ser essa mulher não operada. Essa mulher trans não operada. Como que eu ia ser isso? Como que eu ia administrar isso? E voltei e com apoio psicológico eu consegui entender que eu não sou mais ou menos mulher por causa de uma vagina. Não é isso que me faz mulher, não é isso. Define. Essa mulher não é um órgão genital. Quando eu entendi isso, eu falei, legal, se eu consigo um marido que me ama e me respeita como eu sou, que não vou precisar me mutilar para agradar um homem, para agradar um macho, então eu tô completa. Quanto tempo de casada? Eu tô com o Chico há 8 anos. E você teve filho com? Eu tive filho com 25. Com 25 anos. Eu tive filho, parece que eu pari, né? Mas não. Como que foi essa experiência? Não, porque a gente fala, até quando eu falo, né? Aí eu falo, gente, foi na minha fase, no meu caso, bicha hétera, né? Que eu fui apaixonado pela mãe do meu filho, adolescente ainda, muito intenso. Como que foi pra você? Pra mim foi por causa da igreja, né? Eu não queria ir pro inferno, porque eu tinha medo de Deus. Hoje eu tenho amor por ele. Aí eu já estava na evangélica, por opção. E por medo de Deus, fui tentar essa tal salvação. De um Deus ditador, um Deus opressor, que acusa, que aponta. Que vai me mandar pro inferno se eu for homossexual, o mesmo homossexual que ele criou. Então as contas não batem. Que a gente nasce, não é uma escolha. Mas você sabe que os grandes preconceitos, principalmente religiosos, é porque as pessoas não conseguem acreditar na gente. Que a gente nasceu assim. Eles acham que é safadeza. Então logo é pecado, logo você vai pro inferno. Né? Então a gente que sabe, na essência que nós nascemos assim, a gente consegue relaxar e se assumir e quer mandar pro inferno, manda, entendeu? Deus não vai mandar, porque Deus não vai abrir mão do filho, da filha, que Ele mesmo criou assim. Ele nos ama muito. E Ele criou a gente assim. Desse jeito. Qual é a surpresa quando eu morrer, Ele virar e falar assim... Você virou trans? Ai, não posso te mandar pro inferno. Você é maravilhosa, mas eu vou te mandar pro inferno. Tem que rir, né? É muito louco isso, né? É surreal, não. Deus não já... A gente que é pecador não mandaria um filho pro inferno. Com certeza. Olha, eu tenho 2 filhos. Como que eu vou mandar o meu filho pro inferno porque ele cometeu um erro?
por pior que seja esse erro, é filho. Se nós que somos pecadores... Eu não mandaria o meu de jeito nenhum. E o amor de Deus por nós é muito maior. Muito, infinitamente Porque ele deu o maior. único filho pra morrer por nós, né? Claro. Como é que ele vai mandar você pro inferno porque você é um doce de pessoa? Porque você é gay? O que Jesus fala sobre a homossexualidade? Nada. Nada. Absolutamente nada. Às Me vezes as mostra pessoas ele vêm falando. com os discursos assim de Paulo, distorcido, obviamente. Eu falo, aí eu já não tenho paciência, porque chega uma hora que você já manda pra aquele lugar. Eu falo assim, amor, não foi Paulo que morreu na cruz por mim, foi Cristo. Mas qual é o argumento dos religiosos? Ah, mas ele te deu livre-arbítrio. Mas ainda que você mude de ideia 1 milhão de vezes, Deus já sabe qual vai ser a sua última opção. Ele não tem surpresa nenhuma nisso. Ele já sabe, antes de você nascer, ele já sabe o que vai acontecer até você morrer. Onipresente, onisciente. Gente, por favor, não faz sentido. Sim, e tem a questão também da Bíblia, que foi mudada no século XIII, tem todo um histórico, né? Que as pessoas não buscam, não pesquisam, não estudam. Mas é mais fácil pôr você para me ensinar do que eu lá e ler, né, do que tentar aprender. Mas também as pessoas são vítimas de um sistema que não quer educar. O Brasil é isso. Para quê? O Brasil não, né? Muitos países, mas vamos falar do Brasil. Para que da educação? Quem conhece contesta. E um sistema que hoje está matando em nome de Deus. Então, e como? Você teve uma experiência que eu acompanhei, conheço a pessoa, tá? E me chocou aquela experiência, que foi com a cantora gospel Aline Barros. Você estava apresentando um evento e você entregou o prêmio para ela e ela não te agradeceu, ela sequer... Ela não olhou na minha cara. Ela não olhou na minha cara. Isso deu muito o que falar, ficou muitos dias e quase meses pautando os tabloides, né? Os nomes, nem se usa mais, né? Pautando os sites e foi muito difícil para mim, porque eu não fiz nada. Eu estava em cena apresentando o evento, o encerramento do evento era com ela, chamei ela, com vocês, é maravilhosa, porque eu também era fã, né? Admirava, né? Aline Barros! Aí todo mundo foi abaixo, tal. Ela entrou e eu fiquei esperando o momento que eu ia entregar o microfone para ela. Você esperava então eu esperava um abraço, né? um beijo. oi, ainda que fosse falso, mas a gente espera para fazer uma linha com o povo. Ela não olhou na minha cara, pegou o microfone, gente, não sei o que. E eu esperando ela me cumprimentar. Não me cumprimentou e ela ficou 40 minutos em cena. Eu fiquei 40 minutos assim, ó, tentando dar tchau, tentando falar, oi, tô aqui, fala comigo, fala um oi pra mim, né? Cadê o acolhimento do cristão? Que cristão, pensando que cristão é você. Mas eu deixei pra lá. Aí, no final da apresentação dela, ela ia dar um carro, que era a feira que estava doando um carro pra AACD, e eu que entreguei a chave do carro para ela. Pois ela de novo pega a chave do carro, sem olhar na minha cara, balança a chave, oferece, entrega para a ACD, sai de cena e não olha na minha cara. O tempo inteiro eu fiquei pensando, eu acho que é impressão minha, eu acho que ela não me notou, eu acho que, eu não sei, deve estar ocupada, concentrada. Eu sou artista também, eu sei que a gente está tão concentrada que a gente fica cego. Então ela deve estar nesse período e tal, não sei o quê. Só que aí, quando eu saí de cena, meu marido falou assim, ele estava na coxia, né, me esperando para me levar para casa, aí ele falou assim para mim, a Aline não te cumprimentou, ela não olhou na sua cara. Que coisa chata, desagradável, tal, não sei o quê. Falei, então você percebeu também? Mas tudo bem, deixa pra lá também, dane-se e tal. Aí deixei pra lá. Tinha saído uma matéria na Veja, uma semana depois, contando essa história. E, juro por Deus, eu não abri a boca pra falar nada com imprensa, com ninguém, e nem meu marido, que eram as únicas 2 pessoas que eu achei que tivesse percebido isso. Só que tinha um jornalista da Veja que estava lá, acompanhando todo o processo, e ele percebeu e contou. As pessoas percebem, não adianta. Porque foi As pessoas muito percebem, gritante. claro. Né? Foi muito gritante. Depois outras pessoas me relataram que perceberam isso. E ele que contou. Ele contou a história, ele relata, eu vi tal, acontecendo tal coisa. E eu comecei a ser bombardeada. Porque daí, os fãs dela, os cristãos que são fãs dela, começaram a me atacar. Cristão sem Cristo, porque já começa por aí. Se tá atacando, se tá espalhando ódio, meu amor, não tem Cristo nisso aí. É crente, né? Exatamente. Fazendo crentice. E crente até o diabo mas eu vou te falar, eu falo que tem pessoas que são piores que o próprio. A prova tá aí, né? Porque o que as pessoas deveriam fazer? Aconteceu esse escândalo, ora por ela, ora por mim, tenta apaziguar. Não, vinham na minha página me detonar, dizendo que ela estava certa, mesmo que não tinha que cumprimentar, mesmo que nós estamos em pecado, nós vamos para o inferno, nós somos aberrações, reforçando todo esse ódio.
E aí, quando as pessoas que são meus seguidores entravam na minha página e viam eu sendo atacada, ia lá atacar a Aline. Virou uma guerra. Virou uma guerra. Eu entrei na página da Aline, tipo, 2, 3 dias depois para olhar a página dela, eu fiquei horrorizada. Aí eu comecei a falar para os meus fãs, não ataquem a Aline, não é esse o caminho, vamos tentar entender e tal, não sei o quê. Aí eu fiz alguns vídeos explicando o que aconteceu. Cada vídeo que eu fazia, tudo se voltava contra mim. Quer dizer, eu era vítima do negócio, mas quem pagou o preço alto fui eu. Você apanha, você é ferida, sua família é machucada, mas você que tá errada. Sempre assim. Você tem que dizer amém pra esse povo, né? Os subdeuses aqui na Terra. Mas você também sofreu uma experiência muito parecida com outra cantora, né? Então... Que no caso era uma amiga, né? Então, que é pior ainda, porque a Aline nem minha amiga era. Foi uma decepção porque eu era fã. Né? Eu não sabia que ela ia ter esse comportamento comigo. Porque eles podem até não gostar, mas a educação tem que ter, né? De te cumprimentar, de dar boa tarde, de dar... Né? Cumprimenta, encena, gente. O que ela achou? Que se ela me cumprimentasse, ela ia pro inferno? Então, Não, e você é filha de Deus, poxa, tanto quanto ela. ela tinha que ser a primeira pessoa a falar pra mim, ainda que fosse com aquele preconceito todo, falar, Jesus te ama. E eu ia falar, obrigada, a você também. Isso aí. Entendeu? Mas nem isso. Não me falou do amor de Deus, perdeu uma bela oportunidade de me dar um abraço, de mostrar o amor de Cristo. Causou um desconforto enorme para as religiões, porque aí colocou em pauta todo esse preconceito. Aí outras situações de preconceito em relação a ela vieram à tona. E aí foi um pega para capar. Mas graças a Deus passou. As declarações sempre foram muito afirmativas em relação a isso, né? As pessoas esquecem que nós temos famílias, que Deus nos fez assim, não é uma escolha. As pessoas precisam entender isso. Não é uma escolha. Você não nasce, você não escolhe, hoje eu vou ser gay. E eu fui muito questionado também na minha vida. Mas você até então, você era hétero, namorava meninas? Sim, porque eu tentei seguir um protocolo do que me foi ensinado. Só que quando a chave virou, meu amor, vou ser feliz. Mas é tão fácil de entender, Bruno. É tão fácil entender. Qualquer homem que estiver assistindo a gente agora, faça um exercício aí em casa, homens, mulheres, todo mundo. Você tá aí heterossexual, né? Você é mulher, gosta de homem, adora seu marido, tal, não sei o quê. Não tô aqui sem fazer nada, tô desocupada. Acho que eu vou virar lésbica. O cara tá lá todo no futebol e tal, chegou do futebol com os amigos. Putz, tô aqui sem fazer nada, eu tenho 3 horas sem fazer nada, acho que eu vou virar gay, vou ali sofrer preconceito, ser jogado às traças, sarjetas, ser apedrejado, sofrer riscos na rua, perder meu emprego, vou ali fazer um pouquinho disso. Virou? É muito louco, ninguém vira. E outra coisa, eu sou assim desde que eu sou criança, eu tinha 6 anos de idade, eu já sabia que eu era assim, eu já tinha sacado, com 6, 7 anos de idade, eu já sabia que tinha alguma coisa diferente em mim. Léo, em 2016, seu marido teve uma doença grave e quase morreu. Você sofreu, assim, foi uma turbulência na sua vida. Mas você se mostrou ali uma mulher de fé. Em momento algum você perdeu a fé. Como é que foi essa experiência? Tinha 1 mês que eu tinha colocado meu seio. Na primeira saída, porque eu fiquei 1 mês em casa me recuperando, entendendo tudo aquilo, olhava, chorava, porque eu tinha medo da rejeição que eu ia sofrer, dos problemas que eu ia enfrentar. Eu estava trocando todo o meu figurino, trocando as roupas de menino para as roupas de menina. Então eu fiquei 1 mês enclausurada, me aceitando. E no primeiro dia que eu saí, por causa do seio, eu me desequilibrei e quebrei o braço. Tanto que eu tenho, tá vendo meu punho aqui, ó? Eu fraturei o punho na minha primeira saída. Porque eu me desequilibrei, que eu não estava acostumada com o peso do seio. Eu estava meio estranha. E eu me desequilibrei, caí e fraturei o punho. Aí estava com uma tala. Quando eu ia começar a fazer a minha fisioterapia, para voltar a ter movimento do braço, das mãos, eu caí de moto a 130 por hora e o meu seio saiu do lugar. Eu bati o peito no chão, estava 130 por hora, com meu ex-marido. Eu estava na garupa, a gente estava na estrada, o Gugu Liberato até fez uma reconstituição dessa cena. A gente estava na estrada, veio um caminhão, tinha ido um caminhão, estava indo um caminhão bem distante da gente, caiu uma grade de cima desse caminhão e derrubou a gente, a 130 por hora. Era para ter morrido. Tô fazendo hora extra, amor. E aí, quando eu caí da moto, eu bati o peito no chão, minha prótese foi parar na axila, as duas. Foi um horror. Eu atravessei o inferno. Foi uma caminhada pelo inferno. Mas eu achei que já tinha sofrido o suficiente.
Bati o pé que eu ia ser aquela mulher, porque era aquela mulher que eu me sentia, que eu estava decidida e tal. Peitei todo mundo. E coloquei o seio no lugar e fui pra vida, e fui viver. E aí eu fui pra fazenda, na Record. Mas quando eu cheguei na fazenda, eu estava muito fragilizada, porque foi bem nesse período. Tinha acabado de me recuperar das machucadas, estava toda manchada, riscada de asfalto, estava toda zoada. E aí, e sempre me perguntando, será que eu não estou realmente em pecado? Será que eu não vou realmente para o inferno? Será que Deus realmente não está me dando uns avisos? Aí depois eu saí de lá, não sei o que, conheci o Chico logo depois, e aí foi o Chico, quando eu estava prestes a casar, o Chico teve uma embolia pulmonar que evoluiu para uma doença chamada SARA, que é uma síndrome aguda respiratória, porque ele teve o pulmão 100% comprometido. A gente vê qualquer pessoa com 70% do pulmão comprometido, já é caixão. Sim. Né? A gente viu isso em plena pandemia acontecendo. Sim. Né? A pandemia comprometia o pulmão das pessoas 70%, 80% ali, já dá Deus, nem voltava mais. Então, a julgar por isso, o que os médicos falavam? Uma pessoa com 100% do pulmão comprometido, que vai morrer. E um dia o médico me chamou na UTI e falou assim, ó, você é o que dele? Eu falei, eu sou a noiva dele. A gente tinha acabado de ficar noivo para casar. Aí ele falou assim, então você vai ter que ser muito forte com o que eu vou te falar agora, porque esse rapaz não vai sobreviver. Não se iluda. Esse rapaz não deve passar de hoje, amanhã, a situação dele é muito grave. Até então eu tinha conhecido o homem lindo da minha vida, que me amava, que me respeitava, que era engraçado, que era divertido, que adorava a minha família, que minha família adorava. Estava tudo muito perfeito. E aí volta toda aquela crença de que eu ia para o inferno, de que aquilo eu estava em pecado e tal, não sei o quê. E aí, naquele dia, eu despi minha alma, eu rasguei a minha alma para Deus. E falei para ele, olha, agora você vai provar se eu estou em pecado mesmo ou não, se você me ama mesmo ou não. Eu sei que os médicos estão dizendo que ele não vai sobreviver, que a morte dele já foi dada como certa. Mas mostra para mim que você é Deus. Me ajuda, eu estou desesperada, eu estava desesperada. Acho que eu nunca fiz uma oração, acho que em nenhuma igreja desse mundo teve uma oração tão poderosa como a que eu fiz. Eu fiquei 12 horas ajoelhada, orando, porque eu tinha a sensação de que se eu levantasse ele morria. Ele estava preso por um fio de fé. Foi muito louco o que aconteceu. E aí, naquela noite ele não morreu, e eu continuei orando, não morreu. Aí eu fiz um vídeo pedindo para as pessoas orarem comigo. Falei, vamos fazer uma corrente de oração, não importa a sua religião, eu não quero saber, esquece agora todos os problemas. Ora comigo, me ajudem. E aquilo fez toda a diferença para mim, porque eu me sentia forte. E todos os dias os médicos falavam para mim, esse rapaz não tem como sobreviver. Falaram no primeiro, no segundo, no terceiro, no 10º dia, e ele lá sobrevivendo, resistindo. Com 12 dias, o médico falou para mim, olha, ele não pode mais ficar entubado. Agora a gente vai ter que fazer uma traqueostomia. E a traqueostomia, para quem foi entubado, é praticamente a decisão final, ele vai morrer. E eu falava, Deus, por favor, não, ele não pode fazer tráqueo, porque é uma porta aberta para mais bactérias hospitalares e tal. É muito difícil sobreviver mesmo, assim, quando faz tráqueo é final mesmo da história. E aí, um dia antes do prazo que os médicos deram, no dia seguinte, 9 horas da manhã, eles iam fazer uma traqueostomia no Chico. E eu não queria que fizesse, de jeito nenhum, mas eu não podia evitar, porque ou era aquilo ou ele ia morrer de qualquer jeito. Então era uma tentativa. Os médicos falaram, ó, ele vai falecer, esse rapaz, então vamos tentar essa tráqueo. Só que eu sabia que se fizesse a tráqueo ele não voltava, eu sabia, eu sentia, eu tinha certeza daquilo. E aí eu entrei em desespero. E aí eu fiz uma oração pelo Chico, e no momento que eu estava orando por ele, eu tive uma visão do pulmão dele sendo curado. Mas foi uma coisa muito louca, assim. Eu não tenho como explicar, porque foi uma visão muito louca. Eu vi esse pulmão ser curado. E eu falei, Deus está curando o Chico. E eu recebi na época muitas mensagens de evangélicos, de cristãos dizendo que estavam orando por ele. Sim. E de evangélicos e crentes dizendo que ele morreria porque estávamos em pecado. Quem tinha razão? E uma coisa você pode ter certeza, que eu sempre falo muito isso, né? A gente não pode colocar todo mundo num pote. Não Existem pode. Cristãos com Cristo, né? Que eu recebi muito apoio, e existem os cristãos sem Cristo, que são os fariseus de antigamente. Sabe o que é isso aqui? Essa tatuagem eu fiz uns anos atrás, quando eu entendi o que era o amor de Jesus. Que não é esse amor de amar o Bruno, porque o Bruno é um amorzinho de pessoa, é fácil te amar. Eu quero ver você amar seu inimigo. Madre Teresa de Calcutá,
Falava assim, ó, as pessoas boas merecem o seu amor. As pessoas más precisam do seu amor. Bate bola com ela, Léo Áquila, um sonho. Ser presidente do Brasil. Eu nunca. Vou desistir da minha missão de ajudar as pessoas. Eu sempre. Sempre vou trabalhar para um mundo justo e igualitário. Preconceito. É uma burrice e tem cura. Se eu não fosse candidata a deputada federal, artista, jornalista, eu seria... Pintora. Ser mãe. Maior presente que Deus já me deu. Ser esposa. É maravilhoso. Família. Base. Deus. Futuro. Política. Se envolver é necessário. Quem não governa é governado. Quem é Leonora Áquila? A coragem em pessoa. A revolução enquanto todos a querem no caixão. Léo, muito obrigado pela sua presença. Adorei. Amei. Obrigado por você existir. Por mais pessoas como você nesse mundo. Amém. Você é linda por dentro e por fora. E só uma estrela reconhece outra. Filha amada de Deus, que Deus te abençoe muito. Que Deus te abençoe na política, nos seus projetos. Conta comigo. Ele vai abençoar e Já tá abençoado. quando é a vontade dele, a gente não precisa se preocupar, só trabalhar. Gente, esse foi mais um Talk Show. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente essa entrevista, compartilhe e até a próxima. Léo Áquila no Talk Show.